Olá, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias. Estou aqui mais uma vez. Primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que nem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo o mesmo. Passe para um amigo, para que meu canal cada vez mais possa crescer. Muito obrigado aos 218 amigos que já se inscreveram. Estou muito feliz por isso. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? Você acessando o meu blog, de segunda a sexta você tem um assunto novo, sempre um assunto novo, né, que você pode se atualizar. O importante é atualizar, né? Uh, hoje eu vou falar de um assunto que não é um assunto que nos chame muita atenção, tá? Mas eu insisto, porque ele é muito real para a gente, que nós estamos no ano de eleição para presidente da República e para governador aqui, há alguns estados, inclusive aqui em Pernambuco, dois candidatos, né? Duas candidatas pela primeira vez, né? Marília Reis e a Raquel Lira disputam o cargo de governadora em 2023, né? Pernambuco será governado por uma mulher. Tomara, desejo sucesso às duas. A que vencer é a escolha do povo e tomara que ela faça um bom governo. Mas o meu assunto de hoje é a reafirmar a minha preocupação, né, com o declínio da indústria brasileira, da economia brasileira, porque a indústria é a mola mestra, né? Quando se tem indústria, você desenvolve o país. Não tem como. Hoje a gente vive a era dos serviços. A gente compreende que o mundo moderno, países como os Estados Unidos, como França, Inglaterra, são muitos serviços, né? Hoje o mundo é dominado pela comunicação, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né? Ninguém fala de indústria, só se fala do Facebook. O dono do Facebook é o mais rico do mundo, o dono do WhatsApp é o mais rico do mundo, essas disputas. Mas a indústria ainda é, vamos dizer assim, o setor da economia que mais gera emprego e realmente gera riqueza. A gente tem que associar a indústria, hoje a indústria moderna, que é uma indústria que ela cresça, mas que ela preserve também o meio ambiente. Então, as energias alternativas, como a energia solar, como a energia eólica, né? Como a energia verde, vindo derivado de mandioca, derivado de milho, enfim, né? esses produtos, o chamado álcool, né? O etanol. É fundamental isso. Né? O agronegócio tão difundido no Brasil que o agronegócio ele não pode plantar, destruindo a natureza. O primeiro, aquele verdadeiro empresário do setor do agronegócio é aquele que preserva o meio ambiente, preserva a mata, ele não faça queimadas, ele não faça nada que não seja de acordo com estudos científicos, com estudos que viabilizem a preservação da natureza. Aquele empresário que está incentivando a invasão da Amazonas, queimando para criar pasto, esse empresário ele será prejudicado, porque o agronegócio brasileiro sofrerá as consequências das restrições que o mercado europeu fará ao Brasil, dizendo assim: nós não importamos de vocês porque vocês queimam a Amazonas. Aguardem. Esse governo do Jair Bolsonaro é um governo que procura desrespeitar a Amazônia, diz que a Amazônia está sendo respeitada, que não está sendo destruída. Ele destruiu as instituições de Estado, destruiu as instituições, né, que cuidam do meio ambiente o Brasil está entregue às queimadas, né? Se queima mais que nada. Mas tudo isso não nos dá o direito de dizer não queremos a indústria. Não, a gente precisa da indústria porque a gente precisa de crescer. Né? Para você ter uma ideia, né? O Brasil precisa. Ele era, há poucos anos, na década de 20, 30 anos, o Brasil era a oitava economia do mundo, hoje ela desponta como a 15ª. Veja como nós caímos, né? Nós estamos atrás de países extremamente pequenos, né? É desolador, né? Em plena campanha eleitoral, né? Esses temas não serem discutidos, né? Deixa eu chamar aqui. Porque os governantes, os candidatos a governo, tanto Jair Bolsonaro quanto o Lula, não estão trabalhando nesse aspecto. Eu não sei se certo ou errado, que estão cobrando do Lula tudo eles cobram do Lula. Né? O Lula não tem que dizer quem é o ministro que está fazendo, o Lula tem que dizer o que fará
governante. Só que ninguém cobra de Bolsonaro, né? Como se Bolsonaro fosse a chamada direita. Gente, Bolsonaro não é de direita, Bolsonaro é um aproveitador. Bolsonaro não é direita, extrema direita não é parte de governo. Ao ver o fracasso do governo Bolsonaro, que é um governo de direita, foi uma destruiu. Então não é só a culpa da esquerda. Mas mesmo assim o governo Lula peca, o candidato Lula peca por não definir o que ele fará caso seja presidente da República. Lula está vivendo do passado, porque eu fui presidente, porque eu governei esse país, mas ele tem que dizer o que fará. Né? É importante isso. E não tem projeto. Nós não temos projeto para a indústria, não temos projeto para a educação, nós não temos projeto para nada. A única coisa que Lula prometeu é que criará um Ministério dos Índios. Com todo respeito ao presidente Lula, tomara que ele crie, porque o nosso índio precisa ser preservado. Porque tem gente que critica o índio. O índio precisa disso. Não, gente, o índio é um documento histórico vivo. Não podemos destruir a cultura nem o índio nosso, porque é um documento, o índico é um documento histórico vivo. A tradição no nosso índio é fundamental. Então não adianta botar alguém na FUNAI que destrua o índio. Não adianta botar num racista para cuidar do Quilombo dos Palmares, que é a nossa memória da escravidão. Esse governo, o que esse governo Bolsonaro fez? Jogou um presidente, um negro racista contra o negro na Fundação Palmares, que destruiu livros que contam a nossa história. Isso é um absurdo. Tá? A gente precisa de trabalhar com sinceridade, com honestidade, com projeto de governo, que nós não temos, insisto. Né? No relatório, o relatório do desempenho da indústria no mundo, baseado em dados da Organização das Nações Unidas, da ONU, né? Ele diz o seguinte, que a Confederação Nacional, também divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, que é um órgão de muito respeito, né? Mostra que a participação da produção industrial brasileira na produção mundial diminuiu 1,31%, né, do total em 2020 e 1,28% em 2021. Por isso o Brasil foi ultrapassado pela Turquia e agora ocupa a 15ª posição, né, entre os maiores produtores industriais do mundo. Isso é uma vergonha para o nosso país. Nosso país tem territórios imensos, nosso país tem matéria-prima para vender e doar. Por que a gente não industrializa? Nós exportamos milho, exportamos soja, exportamos café, exportamos minério de ferro, exportamos bauxita, para fazer alumínio, para fazer tudo no estrangeiro e a gente comprar, porque a gente não tem indústria. A gente exporta o café em grão e exporta café solúvel da Alemanha. Falta o Brasil política de governo para incentivar a nossa indústria. Né? Você vê, o Brasil ocupa hoje a 15ª posição no ranking mundial da indústria. Antônio, mas que importância tem isso? Muita. Não tem emprego. Para essa geração de jovens que estão no mercado de trabalho, gente, eles não têm emprego. Nós temos 65 milhões de brasileiros que não estão contribuindo com a Previdência Social. É porque elas não têm emprego. Elas não têm educação, elas não se prepararam para o mercado de trabalho competitivo, para a tecnologia. Aí o que vai acontecer com esse pessoal daqui a 30, 40 anos, quando eles estiverem lá com seus 50, 60 já doentes, precisando de aposentadoria? Não terão de aposentadoria, porque 65 milhões de trabalhadores brasileiros não recolhem a Previdência Social e não terão aposentadoria. Olha o problema daqui a 30, 40 anos. Se o governo paga uma mixaria de R$600 para ganhar uma eleição, imagine daqui a 30, 40 anos o que ele vai ter que fazer para sustentar esse povo sem moradia, sem comida, sem água e sem luz. É um problema seríssimo, gente. A gente precisa olhar isso. E nós estamos no momento certo. A escolha de você escolher um presidente da República com o seu voto, vote consciente. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, como eu falei, eu gravo no dia 18/10/2022, ele irá ao ar, né? Ele irá ao ar na sexta-feira, que vai ser, deixa eu me ver, que data será na sexta-feira? 21, né? Dia 21. Tem uma decisão hoje, 18,
do 10 de 2022, no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se as prefeituras vão ou não colocar transporte público no dia da eleição, de graça, para os eleitores. Veja bem, isso é muito importante. Ora, se o voto é obrigatório, o eleitor tem a obrigação de comparecer a uma sessão eleitoral para votar, mas tem gente que não tem dinheiro para ir para votar. Então é obrigação do município dar transporte, principalmente nos municípios como Taquaritinga do Norte, que tem, acho que 60%, 80% da população é rural. Como é que esse povo vai votar? Se deslocar dos seus sítios lá para votar em Taquaritinga, que fica a 25 quilômetros, que mora em Serra dos Pois, que mora no Bandeira, que mora em Situação, né? Tem muita gente que vota no Girimum, outros votam no município de Pedra, na seção de Pedra Preta, mas eu, por exemplo, eu voto em Taquaritinga, né? Na cidade de Taquaritinga. Né? E o STF pode decidir hoje que as prefeituras não vão colocar transporte grátis para essas eleições, né? Para as próximas. Tomara que o Supremo entenda. Ora, se o voto é obrigatório, as prefeituras, o governo tem que dar condições para o povo comparecer à urna. Não é tirando transporte. Aliás, o presidente Bolsonaro fez um ofício ao TSE pedindo que o TSE não autorizasse o transporte público no dia das eleições. Porque a grande abstenção vai beneficiar quem? Vai beneficiar o candidato que está com pouco voto. Então, quem teve menos voto no primeiro turno, quem ficou em segundo lugar no primeiro turno, com a grande abstenção, com a falta de transporte público, e o eleitor não comparecendo às urnas, quem teve menos votos é beneficiado. Então, podemos ter uma eleição decidida no voto, não do aquele que optou pelo candidato A ou candidato B, mas por aquele que não pôde votar, porque não teve condições de arcar com as suas despesas de transporte. Veja que situação difícil. A gente precisa entender isso. E tudo isso é o quê? É a falta de oportunidade. O povo pobre, um país de pobre. Nós precisamos de acabar com isso. 90% da população ser pobre e só 10% da população ser muito rica. E isso a gente só vai, né, a fazer através de quê? Através de investimento em educação e dando oportunidade a todas as pessoas para que elas possam crescer de forma isonômica, de forma com isonomia, né? Mas como o Brasil, né, tem declinado, né, você vê, a despeito do declínio, o Brasil conseguiu manter uma posição entre os 10 maiores economias industriais até 2014. Quer dizer, até 2014 o Brasil se manteve entre os 10 países industriais do mundo. Agora é o 15º. Porque a recessão de 2014 e 2016, que foi uma recessão brutal no governo da presidente Dilma, que a levou ao impeachment, né, vamos dizer assim, o Brasil perdeu as posições com países como México e Indonésia. Com todo respeito ao México, mas a gente sabe que a indústria do México é bem rudimentar ainda, é um país em desenvolvimento. O Brasil não era para estar abaixo do México, porque o Brasil tem muita tecnologia, muito mais competência, muito mais matéria-prima para desenvolver o seu potencial, né? Então o Brasil está engatinhando quando se trata de indústria. Isso prejudica todo mundo. Isso gera mal saúde, mal educação, hospitais caindo aos pedaços porque não tem tecnologia. Ainda tem hospital no interior do Nordeste ainda com injeções altamente prejudiciais porque eles não têm tecnologia. Enfim, é uma bagunça. É porque nós não andamos pelo interior do Nordeste, a gente não conhece o Brasil real, o Brasil do dia a dia. Né? Mesmo os políticos, eles não sabem esse país. E só quando a gente se defronta com estatísticas como essa que eu estou lendo, que eu tirei esse dado do Estado de São Paulo, né? Do jornal Estado de São Paulo. Então veja bem, né? Quanto às exportações, né? A participação do Brasil cresceu entre 2020 e 2021. Cresceu. Por que o Brasil está crescendo nas exportações? Porque o Brasil parou de importar. Né? O Brasil está exportando milho, soja, carne. Você vê a carne, o arroz estão caríssimos no nosso mercado interno. O quilo de arroz está um preço enorme. O feijão a gente não pode consumir. Carne nós não podemos consumir. Tudo isso é consequência da falta de industrialização, da falta de governo, de política de governo que enxergue o povo brasileiro. Nós precisamos de um presidente que olhe para o povo, né? Não olhe só para grupo.
nessa teoria do Steve Bannon, que é um direitista mundial, que tem uma chamada direito do mundo, ele, que essa seguidora, né, que é a teoria que segue o Bolsonaro, ele diz o seguinte: nós não podemos governar para todos. A gente governa para um pequeno grupo nosso e quando chega uma eleição a gente tenta ganhar de qualquer jeito. Então o Steve Bannon cujo representante dessa direita mundial é o filho de Jair Bolsonaro. Ele trabalha exatamente com essa possibilidade de ser um governo, né, quando você ganhar o governo, você governar para poucos. A gente precisa de um governo que governe para todos, que não seja um excelente governo, mas quando fizer uma obra, beneficie todo, não é só meia dúzia de gente. Então a gente precisa ter um governo, né? Nós estamos em véspera de eleição, praticamente daqui a 2 semanas, 18 dias nós estamos votando para presidente da República. A gente tem que ter essa responsabilidade de escolher bem, de ir à eleição. Faça um esforço, vá a pé, como você peregrino de Nossa Senhora Aparecida, mas não deixe de votar, porque a eleição desse ano ela é muito importante. É uma eleição que vai dizer o que somos e o que queremos. Se a gente quer um país para chamar de ontem, nosso país foi, aí você vota no atual governo. Se você quer um país que tenha pelo menos um futuro daqui a 10, 20, 30 anos, vote num candidato que respeite a democracia, que respeite as instituições, que não faça do Supremo Tribunal Federal uma casa de seus pastores, mas uma casa de lei, uma casa que julgue de acordo com a Constituição, que ele não desrespeite a soberania nacional. Ok, gente? Olha, muito obrigado e até a próxima.